Olá, família Pax, estamos aqui mais uma vez ao vivo, hoje conversando com a querida Ana Rita Cohen, ela que é especialista em alimentação. Vamos lá, ela vai falar sobre as 5 fases da alimentação para a sua autocura. Você pode entrar em contato com a Ana Rita Cohen no saudegourmet.com.br. E ela já esteve aqui antes conversando com a gente sobre tanta coisa legal nessa energia de alimentação. Então vamos lá reaprender uns itens para que a gente possa ter mais saúde e viver cada vez melhor. Então, vamos aguardar a querida Ana Rita. Tá friozinho aqui em São Paulo. Oi, querida! Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. E todo mundo ok aí? Todo mundo ok, todo mundo chegando ainda, né? Porque 5:01, então o pessoal tá chegando, mas vamos lá. Eu até 15 minutos atrás eu tava meio assim, ai, vou dar uma descansadinha. Dá um sono às vezes de tarde com esse tempinho, né? Ai, nem me fala. Graças a Deus, eu não consigo dormir à tarde. Se eu conseguisse, eu não conseguia fazer nada. Eu acordo muito Eu cedo, né? também não consigo dormir, mas dá aquela moleza assim, falar, ai meu Deus. Beleza, mas frio, hoje tá demais da conta. Eu já Tá tomei demais. sopa, já comi arroz integral, já repeti tudo de novo, entendeu? E não passou o frio, e that's ok. Ai, ai, que gostoso estar aqui de novo, Carmen. Muito obrigada, muita gratidão, tô muito feliz, viu? Também, obrigada a você, adorei o nosso reencontro. Você vê que não é por acaso, né? E a gente tem Pois que é. aprender a se alimentar de forma correta, né, Ana Rita? Porque do jeito que Nossa, nem me fale. Deixa eu aumentar aqui. é só cada um assumindo a responsabilidade mesmo perante a alimentação, é que a vida melhora um pouco. Então, eu tenho Mas todos nós somos corresponsáveis, né? Para os tudo, todas as ações, todas as escolhas, não tem o que fazer. Somos nós, com o mundo conosco e acabou, né? isso aí, é isso aí. A Estou bem gente feliz precisa... com a nossa parceria e com os seus esclarecimentos de uma forma tão objetiva. Sua vivência foi linda na outra semana, as pessoas Que amaram. bom, bom. E de Umas outra, pessoas gostaram. não, porque a gente tem que se aprofundar, né? É diferente. E depois a alimentação é um assunto muito sério. As pessoas não. Seríssimo. Para prevenir doença, tem que comer direito, tem que pensar direito, tem que agir direito. Ficar em Pois é. paz com a cabeça, né? Senão não rola nada. Eu estava aqui ouvindo você às 3 horas hoje, né? A primeira live da semana, e trazendo o tema DNA, células. E é tão pertinente para o que nós vamos falar hoje, porque é isso, é o segundo contato que a gente tem para a nossa saúde é o alimento, né? O primeiro é o ar, é cuidar das emoções, da alma, tal, mas a alimentação é um bichinho vivo, ele tem alma e traz para a gente isso, né? E a gente precisa relembrar disso tudo, essa sabedoria que já vem de tanto tempo, né? E essa relação com arroz integral eu também tenho muito forte, eu já comentei aqui algumas vezes. Na primeira vez que eu me toquei dessa relação íntima que eu tive, sempre vou ter com alimento, foi por causa do arroz integral. Numa cura, numa alimentação que fiz para uma hepatite aos 12 anos, em que meu pai falou, vamos fazer uma limpeza no fígado, porque é o órgão que traz esse tipo de doença, né? E eu, tá bom, vamos fazer. E foi fazendo os 10 dias de arroz integral, tudo mudou, né? Foi um impacto muito forte, então eu sei que realmente a gente precisa procurar o alimento mais puro possível. É, 39 anos. que coisa, E hoje, né? várias variedades e bem mais barato e acessível do que lá no começo, mas é muito bom para a saúde. As pessoas têm que se conscientizar. É muito bom mesmo. Você sabe que o símbolo Qi, que quer dizer energia, é exatamente o símbolo de um arroz em chinês, né, ou japonês, é o arroz que sai a fumacinha. E ficou, então, eles desenharam o símbolo do Qi, o maior conforto para o nosso aparelho digestivo é o arroz. Eu não sabia. Nossa, que legal. Não é Eu legal? sei que o hidrato é o alimento do cérebro. Um dos, mas para o cérebro funcionar direito, precisa de carboidrato. Inclusive, eu conheço pessoas que ficaram em depressão
que começaram a fazer aquela dieta só proteína e largaram o carboidrato. E não pode, porque o corpo precisa de um pouquinho de cada coisa, e o cérebro principalmente. E a conversa do cérebro é com a digestão do carboidrato, não é isso? Você que é especialista em alimentação. Carboidrato não pode faltar. O carboidrato, ele dá, vamos dizer assim, ele é o palco para trazer as enzimas, as vitaminas, e ele faz o campo todo no seu metabolismo para poder receber os outros alimentos. Acho que o carboidrato, claro, o integral, o complexo, com todas as suas partes, né? Não é o carboidrato de comer o pãozinho, que aliás, eu andei comendo um pãozinho aí, já não tô legal, então você tem que voltar né? Não pode. Mas então, gente, olha, vamos aqui falar um pouquinho sobre as 5 fases da alimentação. É uma teoria muito incrível que eu tenho acompanhado por mais de, sei lá, acho que 30 anos agora, né? Que são, na verdade, os 5 elementos que vêm da medicina chinesa. E é muito interessante, porque esse livro, não sei se vocês já ouviram falar no Neijing. Neijing é a Bíblia asiática. Acho que é o livro mais antigo sobre medicina que existe no planeta. Ele data aí de 300 anos antes de Cristo. Ninguém sabe o autor, nunca se revelou o autor, né? Então, uma daquelas aquelas canalizações incríveis. E é esse livro, o Neijing, que é a base da medicina chinesa, tibetana. Acredito que também grande parte do conhecimento da Ayurveda, assim como a antroposófica, que nós vamos falar um pouquinho de todos, né? E eu sinto desde sempre, assim, com a minha experiência, meu contato com a alimentação, que essas 5 fases, que são 5 elementos da alimentação, fazem um super sentido, né? Eu já me curei com isso, usei isso durante a minha gravidez, especialmente a segunda gravidez, e o resultado é tão fantástico porque faz funcionar todos os órgãos, você começa a entender a sua energia, como é que está se movimentando, e essa correlação que você tem com o alimento, então, vindo sempre da terra, né, de preferência 80% da alimentação que seja da terra, se não 90%, traz esse alimento para o corpo, e esses alimentos já trazem uma propriedade energética, uma propriedade nutricional, que ao receber, quando entra na tua digestão, a partir das suas refeições, ele distribui sinais nos órgãos, dizendo aonde que está faltando o que, e ele completa. Por isso que a alimentação precisa estar alinhada, precisa ser limpa, precisa ser orgânica, o máximo possível, porque quando vem para o nosso corpo, existe essa distribuição, especialmente, como a gente está falando, as vitaminas, carboidratos, proteínas, mas acho que em especial as enzimas, né? A gente precisa, isso aí é um estudo mais profundo e talvez dê para fazer durante a vivência. Daqui 2 semanas, se não me engano, acabei de ver que você colocou a data ali, né? Já, colocamos no dia 28 de agosto, uma sexta-feira. Então, tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá, acabei de ver. E para você ter uma ideia, eu guardo esse livro. Olha o aspecto do livrinho aqui, ó. Tá certo? Mas esse livrinho é assim, é tudo, é tudo. Ele é a base. Toda vez que eu preciso consultar alguma coisa que eu esqueço, eu vou ali no livrinho. Quando eles conseguiram trazer esse sistema todo da medicina chinesa, que ao longo dos anos, médicos orientais, né, porque isso sempre é preventivo, ou todos esses sistemas, o antroposófico, todos os asiáticos, tibetano, o indiano, esse chinês, da medicina chinesa, são sistemas que eles também foram adicionando os seus conhecimentos de acordo com o tempo, dinastias e tudo mais, porque eles entenderam um pouco mais do movimento humano, né? E a partir das ervas foi que foi se entendendo a alimentação. Então, quando fala de 5 fases, nós estamos falando também dos órgãos, sabe? E eu vou colocar aqui um pouquinho, eu escrevi aqui, vamos ver se está tudo certinho. O que são as 5 fases? Na real, são os 5 elementos relacionados à alimentação e relacionados ao mesmo tempo aos nossos órgãos, tá? Então, são eles, fase da madeira. O que é a fase da madeira? Ela diz respeito a uma fase que trata do fígado e vesícula. Então,
toda a alimentação, ervas que tem a ver com isso, são alimentos que têm um sabor azedo, que tem a ver com a primavera, são alimentos que trazem para a gente essa vontade de criar, de fazer as coisas, e eu quero chegar lá, de expandir. São alimentos que estão nessa fase da madeira, que tem a ver com o nosso órgão, nesse parzinho de órgãos, o fígado e vesícula. E eu já comentei aqui que para mim não é o fígado, é a fígada, porque é um órgão feminino, e o vesícula porque é o maridinho dela ali, da fígada, né? Eles trabalham juntos nisso, é muito, muito bacana. Esses dois órgãos são, olha, eles são responsáveis pela vitamina B2, B12, cobre, ferro, proteína vegetal. Então, são alimentos que, na cor verde, tendo todas essas propriedades, esses alimentos trazem exatamente aquilo que está precisando para esse órgão. Essas vitaminas que eu acabei de citar, B2, B12, traz o cobre, o ferro, proteína vegetal. Depois nós temos a fase do fogo. A fase do fogo são alimentos que fornecem energia, o Qi, para o nosso coração, para o nosso outros órgãos, sistema do intestino delgado, triplo aquecedor. E são alimentos que têm um sabor amargo. Então veja como é importante ter essa mistura dos elementos e dos sabores, salgado, doce, azedo. Quanto mais tiver variado, mais você está garantindo que esses nutrientes entram no corpo. Da fase fogo, por exemplo, os nutrientes são vitamina C, B3, B5, potássio, sódio. Então, veja bem, o que são esses alimentos? São alimentos mais amargos, né? Por exemplo, mais carola. Mas carola entra nessa fase do fogo? Com certeza. Quiabo, quinoa, que mais? Jiló. São alimentos que realmente tem gente que tem aversão total por alimentos que sejam amargos. Você é normal. Mas fazendo o exercício, de colocar. Onde entra o chocolate amargo? Pois é. Aí eu Café, exatamente, são alimentos que trazem esse sabor amargo ou que no digerir causam essa sensação do amargo. São alimentos excelentes para o coração, né? Então, veja que gozado isso, né? Depois nós temos a fase metal, que é a terceira aqui no pentagrama. Metal, os nutrientes são, aliás, desculpa, é o terra primeiro. Aí vem o B3, B6, manganês e zinco. São os alimentos amarelos, os alimentos mais alaranjados. A família das abóboras, né? Mandioquinha, milho. Então, todos esses alimentos são elementos do alimento terra, né? São elementos que já são adocicados no sabor e, ao digerir, acalmam o nosso baço pâncreas, que é do elemento terra, né? Olha que bacana. Então, assim, quando você começa a aprender sobre como é que você equilibra isso tudo, e você começa a compreender que, puxa vida, eu estou produzindo os nutrientes necessários para o meu corpo, eu estou equilibrando, sem querer, você fica feliz, você acorda bem, você dorme bem, né? No metal, no elemento metal, que é o quarto elemento, a quarta fase, vitamina E e fósforo. São os alimentos mais brancos. Por exemplo, arroz está dentro dessa fase. E é muito importante para a energia do pulmão e energia do intestino. Depois nós temos a fase do elemento água, que toma conta dos rins e bexiga, que tem a ver com o sabor salgado. Eu não falei do metal. Metal é a coisa mais apimentada, mais pungente, né? Então, sempre é legal botar um pouquinho de alguma coisa, uma caiena, porque estimula a circulação, ajuda demais nessa promoção da energia dos órgãos. Ao mesmo tempo, você entende quando o alimento tá te caindo bem, é que você digere bem, né? E sem querer, você vai fazer a tua compostagem lá no intestino de uma maneira feliz, trazendo essas enzimas, esses nutrientes, né? E aí vem o elemento água, que é dos rins e bexiga, aí o sabor é salgado, e aqui ele é responsável pelas vitaminas D, magnésio e cálcio. Então, veja, esses 5 elementos, as 5 fases da alimentação, não é uma coisa super simples de compreender, mas é um sistema tão incrível, tão perfeito, que eu nunca vi, pelo menos na minha experiência, que isso não desse certo, em qualquer situação. E o que isso quer dizer como cura?
esse é um sistema, ele é um preventivo, né? Quando você começa a colocar os alimentos todinhos, eu tenho a lista para passar depois na vivência, quais Ah, são os alimentos do quê? Então você começa a brincar. Hoje, então tá, eu vou pegar um alimento aqui, do alimento madeira, um do fogo, é isso que é para brincar. Botando as 5 fases em cada refeição, sem querer você tá lá trazendo tudo de bom, sem ficar se preocupando assim, será que eu tenho a vitamina isso? Será que eu tenho a vitamina aquilo? Não precisa. É aquilo mesmo que se esquecer sobre esse sistema da medicina chinesa, das 5 fases, quando você coloca no prato todas as cores, grãos, alimentos vivos, alimentos limpos, orgânicos, e você está fazendo essa refeição, um pouquinho de alimentos frescos, né, que precisa, um rabanete cru, uma cenoura crua, um salsão cru, isso é muito importante, porque esses alimentos mais crus, eles têm enzimas numa intensidade maior do que o cozimento, né? E por falar em cozimento, cada uma dessas fases também traz uma técnica e um método legal de cozimento. Isto é, como preservar aquele alimento sem matar as enzimas, sem matar os nutrientes, né? E é muito interessante porque aí você começa a compreender, puxa, então na fase metal eu posso fazer um cozimento vapor, na fase fogo é mais alguma coisa assada, na fase madeira, que é da primavera, tem a ver com fígado e vesícula, a gente faz um cozimento mais de saltear, eu não diria fritar, porque ninguém mais frita hoje, vamos combinar que gente, não é para ter mais óleo em casa ficar fritando alguma coisa, certo? Não há necessidade nenhuma disso. Mas saltear alguma coisa rápida, usando um azeite de excelente qualidade, né? Isso tudo são exercícios que você vai adaptando e trazendo para o seu dia a dia, e de repente você nota, meu Deus, como é que eu estou desenvolvendo o sabor X? Como é que eu estou tendo vontade disso, daquilo? Porque sem querer você vai limpando o seu DNA, a sua memória celular, certo? E você vai se alinhando com a alimentação ao ponto de entender que você está sim fazendo correto, né? E a eliminação. tem uma pessoa que disse que tem uma escola que afirma que o arroz integral não combina com o feijão. Ah, nem conheço essa escola, não sei. E arroz integral combina com tudo, né? Agora, o que eu aprendi é que o ideal, questão, é que não deve misturar carboidrato e proteína na mesma refeição. Perfeito. Assim Então, como frutas e proteína animal também não, tá? também não na mesma refeição, mas o feijão é muito bom, você come sozinho, com verdura, etc e tal. E o arroz integral é maravilhoso. Tem que tirar o arroz branco, que foi tratado e não tem vitamina nenhuma, só tem o açúcar. Então, olha só, o arroz integral é uma das fontes mais incríveis do complexo B. Ponto final. O complexo B é tão necessário para o nosso bem-estar, para a fadiga, para células vermelhas, glóbulos vermelhos. Se você não tem a vitamina do complexo B no seu metabolismo, no seu sistema, naturalmente você se torna uma pessoa com aquele cansaço que vai indo de mal a pior. Aí o que você faz quando você está cansado? Você precisa de energia, você vai lá e pega um doce, né? O arroz integral, na realidade, ele faz esse papel do complexo, do carboidrato complexo, e ele, ao digerir, quando você está ingerindo e está lá na digestão, ele demora um pouquinho mais para fazer a digestão e ele traz toda essa informação para o teu metabolismo, né, para o teu corpo. Então, muito importante. O feijão, todos eles são leguminosas, são proteínas. Então, é uma combinação perfeita, ao meu ver, sim. Alguém aqui está perguntando sobre como diminuir glicose no sangue, né? Tem vários alimentos que diminuem. Um deles que eu acho muito interessante, que é super doce, é a tâmara. Ah, eu adoro tâmara. Adoro. Tâmara é super, super doce e tem um valor glicêmico tão baixo que às vezes a pessoa que está com diabetes ali fraquinho não vai alterar em nada, né? Então, claro, depende de cada um, mas é muito importante essa leitura, esse aprendizado, esse autoconhecimento. E como você estava falando ali na live que você fez antes das 3 horas na oração,
Eu falo a mesma coisa, gente, é o autoconhecimento, é querer se amar nesse sentido. Que corpo é esse que eu estou ocupando? Será que eu estou tratando esse corpo, esse templo sagrado, da maneira como deveria, né? Por que que eu quero terceirizar esse corpo para um sistema médico? Para que que eu quero terceirizar esse corpo para um restaurante? Por que que a gente está fazendo isso por tanto tempo? Então, nós estamos sendo forçados nessa época a realinhar essa coisa aí, e Saint Germain está certíssimo. Amei ouvir isso hoje sobre o alinhamento do DNA e celular. Porque o que é alimento? Alimento, ele traz exatamente esse ti, essa energia que vai dar um sinal para a tua célula, para o teu DNA, se está correto ou não, né? Claro. E eu acho que isso aí é bastante importante as pessoas entenderem cada vez mais. Eu não sei, eu sou apaixonada por esse sistema das 5 fases, dos 5 elementos. Eu ajudei muita gente com esse sistema. Agora minha filha mais velha tá grávida, né? E acabei de fazer um PowerPoint para ela, uma apresentaçãozinha, um livrinho. Ela já tá lá, já fez direitinho, né? O exercício dos 5 elementos, porque elas foram criadas com isso em casa. Então, super fácil. Eu falo, olha, Karina, você está precisando de um pouquinho mais, acelera aí no elemento terra e no elemento madeira para fortificar aí o teu ferro, tal, não sei o quê. Entendido perfeitamente, ok. Então, ela foi lá na lista, tal. Vou combinar isso, isso, isso. Eu falei, tá ótimo. Então, quando você aprende a lidar com isso, é um exercício delicioso demais, sabe? Você pode brincar na tabelinha até, se quiser. Eu sugiro, eu sempre dou essa tabelinha no começo. Ela faz por uma semana, 2. Daqui a pouco você já está entendendo como é que é essa combinação. E o que você fez a mais, o que você fez a menos, o que está te faltando e o que está em excesso, sabe? É impressionante isso. Como a gente vai sacando essa relação tão incrível que o alimento traz para a gente, né? Essa informação que traz do planeta, da terra, da água, e de repente vem dentro do seu corpo e já dá o sinalzinho ali, olha, isso aqui tá legal, isso aqui tá bárbaro, isso aqui não tá bom. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Eu não sei se a luz do teu celular tá... Que engraçado. Tá ruim, né? Agora eu tô vendo o outro lado da sua câmera. Ah, você saiu. Peraí. Cadê a Ana Rita, querida? You disappeared. Já vai voltar aqui, ó. E aí, a luz do meu celular tá estranha? Não, você viu? Caiu aqui, não sei por quê. Eu vi. Agora eu deixei torto. Que sucesso. Peraí. Saint Germain torto não posso. Ok. Então, e especialmente que eu estava falando por causa das enzimas, né? E elas estão em vários tipos. Tem 3 tipos básicos de enzimas. Olha que interessante. A enzima que vem do alimento, a enzima que a gente prepara aqui mesmo na digestão, né? Ao comer, você está fazendo ali a enzima. E o dos antioxidantes. Então, nessas 3 tipos de enzimas básicas, são muito importantes para que esse metabolismo fique equilibrado, né? E onde é que você acha isso? Os antioxidantes que ficam equilibrando e neutralizando os radicais livres estão nos alimentos mais crus. Então, de vez em quando, come uma cenoura, come um salsão, uma fruta, sabe? In between, assim, entre uma refeição e outra, tem em mãos lá um saquinho, sei lá, um container com alguma desses alimentos frescos. Um tomate, uma pera, uma laranja cortadinha, alguma coisa que quando você recebe esse alimento fresco, já é outra situação no corpo, né? Aí você, daqui a pouquinho, vai almoçar, vai jantar, e daí você tem um alimento mais cozido. Então, são enzimas trabalhando de formas diferentes e você faz essa dinâmica no corpo. Então, é importante, sim, você comer um pouquinho do cru, um pouquinho do semi-cozido, ou não cozinhar demais, porque daí você mata completamente as propriedades. E a propriedade energética também do alimento, né? Por isso que não se deve comer. Uma pessoa perguntou para você, por favor, falar sobre pressão alta e alimentação. Gente, a pressão alta, primeiro que deve acontecer por fator emocional, né? Vamos combinar que o susto, muita preocupação, isso, aquilo, altera a nossa pressão sanguínea, claro.
A outra coisa por favor, mantenha as gorduras, as frituras longe de você, doces também, né? A pressão alta vai procurar os alimentos mais naturais possíveis, mais integrais. É aquilo que eu venho falando o tempo todo, né? Alimentação integral. Isso quer dizer, quando os alimentos estão íntegros em sua forma, folhas, raízes, talos, caules, tudo precisa trazer para dentro do prato. Você pode comer a raiz, até a raizinha da cebolinha, gostosa, come a raizinha. Quando você ingere o alimento por inteiro, você está garantindo um corpo vivo, chamado planta alimentícia, que está indo para o seu corpo. Isso é perfeito, né? Os animais não têm isso? Perguntaram se as frutas congeladas Perdem valor. Olha, tudo o que for no seu estado não natural altera um pouquinho. A congelada a gente não tem o que fazer, às vezes é assim mesmo, né? perde total o valor ou um pouco? Não perde total, não. Mas é claro que perde a vitalidade natural, né? Se você pega um bichinho, pega uma formiga, congela a coitadinha da formiga, depois você vai comer a formiga, é a mesma coisa, né? Ela já não tem aquela vitalidade de quando ela estava em movimento. Mas não é que você perde um pouquinho. Agora, micro-ondas, gente que cozinha em micro-ondas, aí já não, né? Aí é totalmente não legal. É isso, tá? O que mais? Tem alguma pergunta que a gente possa... Café faz mal à saúde? Olha, tem muitos cafés hoje em dia que a gente precisa compreender, o café está sendo lavado com químicos, tá? Sabe o café que você toma e dá aquela tremedeira? Com certeza já não é um café que tá bom. É um café que já foi lavado com química. Então, procure o café mais puro possível. Hoje a gente tem cafés gourmets, marcas excelentes. Procure um café bom, não é aquele que tá baratinho por R$ 5 no mercado, entendeu? Vai procurar um café se você quer um café que seja bom para você. Eu só tomo café de manhã, um pouquinho de café. Nunca mais eu gosto de café. Durante o dia não desce, não vai. Mas o café, pelo menos eu compro um café bom, de uma marca boa. Aí vou lá, leio sobre de onde que vem esse aqui, é do sul de Minas, é do Cerrado de Minas, então tá. Como é que ele é preparado? Procure saber, gente, procure saber isso. Chocolate, é o vilão ou não? Gente, o cacau é excelente, né? O cacau é excelente, não é? O Agora, chocolate amargo também, depende da qualidade da marca, é excelente, é antioxidante. total. Os incas nunca foram bobinhos quanto a isso, né? Nem os mexicanos. Então, sempre tiveram lá com o cacau. Gente, o cacau, eu aconselho todo mundo procurar grãos de cacau e experimentar o cacau. O cacau é maravilhoso. A massa, se ele tiver torradinho, amassa no pilão. Põe umas gotinhas de baunilha e vocês vão ver que não precisa pôr açúcar, não precisa nada, porque é um sabor tão especial no paladar que você compreende que aquilo lá não precisava jamais colocar açúcar. Sabe? É bem legal trabalhar com isso, experimentar o cacau. Adoro o amargo. Olha lá, o cacau é amargo, é bom pro coração, tá, gente? É antioxidante. Todos os alimentos do alimento fogo, que trabalham o coração, que trabalham o intestino delgado e o triplo aquecedor, são alimentos antioxidantes também. Suco verde é maravilhoso. Muito bom. Perguntaram também se arroz integral prende o intestino e qual a sugestão de livro sobre Ayurveda. Olha, o arroz integral eu acho um alimento completíssimo, tá? Experiência. Aliás, vários tipos de arroz. O arroz integral negro, o arroz selvagem, que não é um arroz, é uma plantinha, são alimentos que já vêm com parece que é assim, ó, já está preparado com tudo para você colocar no teu organismo. Se você mastiga bem e tem uma digestão gostosa com esse arroz integral, pronto, fantástico. Você já dá com uma alimentação completa, coloridamente, com teu prato, com vegetais, com verduras, leguminosas, tudo mais, né? E que alguém perguntou sobre o livro. O livro Alimentação e Ayurveda. Você tem alguma sugestão?
Eu não tenho de cabeça agora, mas com certeza eu posso te passar e te enviar, tá? Eu tenho aqui meu arsenal aqui são sobre alimentação na medicina chinesa, adoro. E da antroposófica também, dos 4 tipos lá. Não, Quer? eu fico Vai. feliz que as pessoas hoje estão se interessando mais sobre alimentação por questão de saúde mesmo, e por questão de Claro, longevidade. Acho que a gente tem que ter responsabilidade individual e cada um tem que saber o que faz bem ou não para o corpo. claro. Se você, por exemplo, está interessada nesse sistema indiano, eu acho legal ir procurar para saber também qual é o dosha que você tem, né? Tem os É. 3 tipos de dosha. Você sabe o seu, Carmen? Ei, eu sou pita. Então, tem o Pitta, tem o Kapha, tem o Vata, né? É. Depois tem nos outros sistemas, olha que engraçado. O tibetano se aproxima muito com o da medicina chinesa. Aí tem o do antroposófico, que tem os 4 temperamentos. Temperamento colérico, temperamento sanguíneo, fleumático e melancólico. Quando você começa a estudar esses sistemas diferentes, depois você coloca mais ou menos alinhados ali juntos, tem tudo a ver um com o outro. São só filosofias diferentes, em épocas diferentes, mas que mais ou menos chegam à mesma conclusão, que é como tratar o seu aparelho digestivo, como tratar da alimentação, como preventivo, né? Então, a cura número 1 é o preventivo. E depois, é claro que se você já está com algum sintoma de alguma coisa, aí procurar uma alimentação específica para aquilo, para poder trazer de volta o que o teu corpo era antes da doença, né? Então, os alimentos trabalham nisso e quando é no sentido de cura, você precisa realmente tá indo buscar os alimentos puros, orgânicos, com certeza, o mais integral, o mais local. Aí sim nós estamos falando em regenerar uma saúde, né? Nós estamos longe disso, sabe? E agora eu acho que é mais, nós estamos vivendo uma medicina, a moça é boa. Eu não sei o que é medicina, Hein? moço. Não conheço. Está escrito certo isso? Ô, Luísa, está escrito. Shokyo, Shokyo, Não conheço. Shokyojo. Da linha japonesa? Medicina chinesa, né? Eu não conheço, mas deve ser coisa boa. Eu sou muito chegadinha na alimentação japonesa, muito. Eu não sei se eu já citei aqui, já comentei com vocês, que as minhas filhas foram amamentadas, né, pela mãe aqui, durante muito tempo. Na real, 2 anos cada uma. E depois da amamentação, eu nunca usei chupeta, nunca usei mamadeira. E aí nós entramos direto para a alimentação japonesa. Por Oh, quê? Eu achei que seria legal isso para elas já adaptarem e a conhecerem esse paladar. Então, foi para sopinha, para o misoshiro, muito arroz do moti, elas, né, tinham moti, e as verdurinhas que eu colocava devagarzinho para elas conhecerem o sabor, ia balanceando isso, equilibrando com a alimentação nossa brasileira, que eu morava fora, morava nos Estados Unidos, né? Que, by the way, foi onde eu tive a alimentação mais pura da minha vida, tá? É incrível, porque você tem acesso de uma maneira tão radical a tudo, não é? verdade. E não tem como você falar, bom, você só não se alimenta bem nos Estados Unidos se você não quiser, sinceramente. Pois é, exato. E então, isso eu tinha um acesso muito grande a tudo, e eu fui introduzindo esses 5 elementos, as 5 fases, desde quando elas eram pequenininhas, né? Então, eu fui testando para elas conhecerem o sabor. Então, com 5, 7 anos, as meninas sabiam de tudo, o que que era o quê, para tudo, entendeu? Mas é Hoje elas, isso. nossa, hoje elas se viram super bem, elas ensinam para amigos, namorados, e assim vai, marido, né? Isso O é que, ótimo. que é válido para isso e aquilo. É impressionante quando você sente no corpo, você precisa sentir no corpo para poder, né, fazer poder falar com outras pessoas, poder introduzir para a tua família, entender como é que você está cozinhando em casa e sair um pouco dessa rotina que virou a culinária brasileira, muito frito, muito, muito demais, salgadinho, vai em festa, tem salgadinho, tem bolo disso, tem bolo daquilo. Fritura, muita Gente, farinha branca, né? Entope a muita artéria. farinha branca, muita. Nossa, uma loucura. Outra coisa que elas nunca tiveram em casa é essa vivência que a criança brasileira tem até hoje.
e na época eu não estava aqui, então nós não tivemos essa vivência, que é brigadeiro, fazer brigadeiro em casa. Eu nunca fiz brigadeiro em casa, nunca. Então elas não tiveram acesso a isso, não desenvolveram isso. E elas sempre falavam, meu Deus, mas o que é essa loucura dessas crianças brasileiras comendo brigadeiro? Você veja que tudo é costume, né? Tudo é um costume. É E verdade. olha lá, eu gostaria de falar sobre a água no Brasil. Alcalina, água que é melhor. Ai, gente, nós estamos num estado aqui de São Paulo que tem uma água excelente, que tem um pH quase 10, se não me engano, que é a água Ibirapa, Ibiúma. Esqueci o nome dela, mas é uma água que todo mundo está indo buscar. É Ibirá. Ibirá. Obrigada, é isso mesmo. Ela Eu está em tomo qual? muitos anos. Qual é o pH dela? Essa 10. aqui é 8, é 7,8, alguma coisa assim, eu não sei. Então não é essa, não. A outra tem um pH quase 10, é 9,8. Eu sei, mas aquela lá é muito Isso biológica. mesmo. A China Gouveia está falando aí, ó, Ibirá. É, Ibirá. O Bueno, meu companheiro toma essa Ibirá. Eu consigo só aqui a energia da Binalba. Eu não sei agora, mas acho que é 8 ponto alguma coisa. A outra para mim é muito forte. A Outra pessoa. Minalba, ela não é tão, ela tem 7, ela tem quase 8, mas ela não tem um pH super 10, não. Ela é boa. Ela é boa. Para mim funciona. Perguntaram sobre cogumelo. Cogumelo eu acho fantástico. Acho fantástico, né? Se você gosta de cogumelo e quer trazer para a tua alimentação, o cogumelo é responsável por essas enzimas de uma maneira muito especial, tá? Então, incluir cogumelo e saber cozinhar cogumelos fazem parte do elemento água, da fase água, que rege o rim e bexiga. Então, ter cogumelos na refeição, também você precisa saber equilibrar, tá? É uma coisa que a gente vai fazer na vivência, de saber o que, como fazer. Por exemplo, se eu comer cogumelo salteado com um prato de feijão, horrível. Não casa para mim. Para outras pessoas cai bem, mas para mim não casa, entendeu? Então, depende muito, são duas enzimas muito fortes. O meu metabolismo se dá muito mais com cogumelos do que a enzima, por exemplo, que eu trago do feijão. Se eu for comer feijão, eu preciso comer feijão com meus grãos, seja o arroz integral, seja o arroz negro, painço, cevada, seja o que for, de uma maneira completa com os meus vegetais. Mas se eu colocar cogumelo ali, não vai. Mas, por exemplo, se eu fizer um bifum, que é aquele macarrãozinho de arroz, e botar vegetais e encher de cogumelo, tá perfeito, eu vou ficar feliz da vida, entende? Então, depende muito do metabolismo de cada um, do sistema de cada um. Né? A gente precisa se autoconhecer para chegar nisso. Claro. E esquentar a comida no micro-ondas? Esquece. Gente, é uma irradiação muito forte, né? Vocês sabem a história do micro-ondas? Você sabe, né, Carmen? Não sei. Qual é a história do micro-ondas? Micro-ondas foi criado lá atrás, tá? Nos anos 50, quando... Nos anos 60, 50 e 60, quando se falava já em mandar o homem para a Lua, em astronautas, em preparo disso. Tinha que haver algum sistema que pudesse fazer o cozimento daqueles alimentos que estavam sendo preparados para ir no micro-ondas, numa irradiação X, para poder preparar, né? Foi um sucesso tão grande que o mercado americano, para variar, achou bárbaro. Vamos lançar para dona de casa isso aí. Gente, em poucas palavras, micro-ondas mata todos os nutrientes do alimento. Pois é. Especialmente, imagina, tem mãe, não sei se tem alguém aqui, tá, né, ouvindo aqui o que eu tô falando, mas eu já vi mães preparando o leite da criança no micro-ondas, preparando a refeição, fazendo arroz no micro-ondas. Vocês não têm noção do que isso causa aqui dentro, né? Mesmo que está comendo, sei lá, irradiação, um alimento que estava já morto, já foi bombardeado ali e não tem um alimento celular bacana para o nosso corpo, entendeu? Eu doei meu micro-ondas, parabéns, viu? Parabéns. Ale, eu tenho micro-ondas em casa. A princípio,
para ser usado para fazer pipoca. Não vamos esquecer que a minha família aqui é half and half americana brasileira e meu marido adora fazer esse tipo de coisa, né? O preparo de algumas coisas. E é para isso que o micro-ondas está aqui. Faz pipoca e de vez em quando, numa correria, alguém esquenta lá alguma coisa. Eu não consigo usar micro-ondas, tá? Eu também não. Querem saber quais alimentos têm ferro e qual o melhor alimento para artrose? O melhor alimento para artrose é parar completamente com qualquer alimento derivado do leite de vaca. Esquece, queijo, manteiga, isso tudo já é super legal. Manter a alimentação integral, o máximo possível. E no caso da artrose, são alimentos mais frescos. Então, aumentar a ingestão de alimentos mais frescos, né? Crus, tá? Especialmente esses mais fortes que tem caule, salsão, a cenoura, pepino, rabanete. De vez em quando pega lá e mastiga, porque faz bem isso, é um alimento tá vivo, né? E o corpo agradece. O que mais? Quais alimentos têm ferro? Os alimentos que têm ferro são muitos. Vou dar um exemplo aqui: uva passas, tá vendo? Uma maneira de adoçar alguma coisa. Eu como uva passa todo dia de manhã, Saint Germain que pede para minha memória, pelo resveratrol. Eu como nozes, que é o formato do cérebro, uva passa, do Pará. Exato. Então, a combinação de nozes com passas é perfeita, porque é um alimento para o cérebro e ao mesmo tempo você está atribuindo ferro para o teu corpo, né? São os alimentos que vêm dessa fase madeira aí, que eu estou dizendo, né? Espinafre, vagem, todos os grãos, em especial a aveia. Aveia combinado com, por exemplo, uva passas é muito legal. A tâmara tem, meu Deus, tem muito ferro. O que mais? Abacate tem ferro também. O que mais? E cozinhar, fazer o cozimento correto, numa panela de ferro também ajuda, né, gente? Ah, sim, claro. Preciso para memória. Come nozes. Quais alimentos para quem está com anemia sem ser carne? De novo, ó, não é porque a carne que o bichinho foi lá e comeu a grama, comeu a plantinha, então ele sabe o que fazer com o ferro, com todos esses minerais. A gente tem que aprender a fazer o mesmo, independente de usar a proteína animal. Você vai, então, em todas as leguminosas, de preferência os brotos, tá? Todos os brotinhos de todos os tipos de feijão. Azul, feijão preto, feijão marrão, feijão fradinho, feijão, todos, né? Edamame, vocês conhecem edamame aqui? Aquele feijão verde. Tá. Espirulina é excelente também. O que mais? Todos os alimentos que trazem esses minerais, precisa trabalhar junto, não pode pensar alguma coisa separada. Olha, eu preciso comer ferro, olha, eu preciso comer manganês. É por isso que a alimentação, quanto mais diversificada, quanto mais colorida, quanto mais integral, local, mais natural possível, orgânica, mais você está garantindo todos esses nutrientes no corpo, né? Dá para falar isso todos os dias sem parar, porque é isso que a gente precisa. Não tem, né? Não dá mais para pensar assim, olha, eu vou fazer uma dieta X para me ajudar aqui, depois vou fazer um negócio assim para me ajudar aqui. Gente, é trazer novamente. Aí, ó, ora pronobis. Nossa, tem muito ferro. Obrigada, é isso mesmo. Além de ferro, tem muitos minerais, muito cálcio. Ora pronobis é excelente. O que Então, mais? a Daisy está perguntando se você vai disponibilizar o mapa de alimentos dividido em madeira, etc., na vivência do dia 28. Eu pretendo sim, porque eu acho que seria interessante explicar direitinho cada fase da alimentação, por que tem a ver com a energia dos nossos órgãos e como a gente pode trazer isso a partir da alimentação, tá? Fala sobre o inhame, por favor. O inhame é um alimento maravilhoso, meu Deus do céu. Além de ser antioxidante, é um alimento que dá muito conforto para a digestão, tem um valor nutricional imenso. Fantástico. Como tirar doce das crianças com tanto marketing? Tira o marketing da sua casa, tira o marketing, né? E Desliga a TV.
Olha, a partir do momento que a gente, como pai, como mãe, traz o autoconhecimento nesse sentido e começa a buscar o que que é o quê, é aí que o exercício começa na família. Então, hoje eu vou fazer um almoço assim, assim, assim. Amanhã eu vou fazer um jantar assim, assim. Não precisa falar direto assim, olha, crianças, não vai comer mais doce. Você falou não vai comer doce, você vai querer mais. É Não verdade. pode, não é? Então, tem que introduzir da maneira mais inteligente, mais gostosa, mais amorosa possível, trazendo algumas coisas que vão aqui junto, né? Trazer para, olha que fantástico esse doce de tâmara, gente, olha que demais. E de repente experimenta e a criança fala, nossa, é mesmo, né? Sabe? São coisas que não está acostumada. Veja bem, quando você leva uma criança num restaurante, isso a gente vê sem parar, agora não, porque estão fechados. Mas é a própria mãe e pai, às vezes, que vai lá e põe no pratinho assim, ó. Desculpa, tá, gente? Eu vou entregar aqui o ouro. É assim: macarrão branco, batata frita e chicken nuggets. Eu não sei o que você está comendo. Não sei. Ah, mas meu filho só come isso. Ai, meu Deus, minha criança só come. Claro que ela só come isso. Foi assim que ela foi introduzida, né? Então, na verdade, a gente, para fazer esse papel reverso de ensinar as nossas crianças como se alimentar novamente, é com muita paciência e muito amor. É trazer devagarzinho um alimento diferente a cada dia. Melado de tâmara substitui açúcar, sim, sim, e é muito bom. Brigadeiro de biomassa, perfeito. Podemos fazer uma aula de brigadeiro de biomassa, muito gostoso. Pode fazer o brigadeiro também de tâmara com cacau, que é excelente, só isso. Você bate no liquidificador, faz uma massinha e, meu Deus, com castanhas, perfeito. Enfim, dá para fazer tanta coisa, sabe, com a possibilidade da criatividade e a vontade de realmente reverter uma situação. E sair da zona de conforto, é isso, né? Sabe aquela coisa assim, olha, minha criança cresceu com o Nescauzinho, com Toddy, com a bisnaguinha. Vai ser difícil, né? Então, vai já crescendo e já vai com aquela digestão, aprendendo que, olha, não tem nada integral aqui dentro. Então, eu quero mais desse aí, porque eu preciso cada vez mais de energia no meu corpo. E assim, você vai crescendo, buscando mais energia em alimentos errados. Chega uma hora que o corpo grita, né? É verdade mesmo. Então, família, outra sexta-feira, dia 28 de agosto, a querida Ana Rita Cohen vai estar ministrando uma vivência na plataforma Zoom sobre as 5 fases da alimentação para a sua autocura. Vai disponibilizar uma apostilinha com algumas informações pertinentes ao tema. É das 19h30 às 20h30. Tem uma inscrição simbólica de R$ 60. E você pode se aprofundar mais sobre a alimentação, que é o tema do momento a nível mundial, né, Ana Rita? Porque quem não sabe se alimentar acaba causando uma série de problemas e transtornos a nível mental, emocional, psíquico e físico, né? E para entrar em contato com a Ana Rita, você pode ir lá no site saudegourmet.com.br e aí você vai pesquisar sobre todo o trabalho que a mulher maravilhosa desenvolve, ensinando a gente a comer direitinho, aproveitar os alimentos integrais, né? Quem quiser mais informação, está nas nossas mídias sociais aí. E eu queria... A gente tem uns 8 minutos, então o tempo é todo seu. Bom, eu queria agradecer super por essa oportunidade. Mais uma vez, Carmen, eu tô achando isso maravilhoso, porque tá mexendo comigo, de eu ir buscar algumas fontes que eu tinha deixado ali de lado, sabe? Porque a gente começa a trabalhar, eu estava trabalhando bastante direcionada com restaurantes e tal, e aí veio essa bênção dessa pandemia, e de repente a gente chega e fala, meu Deus, mas espera aí, agora você tem que olhar o eu, é você no mundo, como é que você vai se cuidar, como é que está esse corpo, né? E o que você pode fazer para melhorar. E a gente percebeu, então, que milhões de pessoas estão exatamente na mesma fase, na mesma sintonia. Eu quero me curar. Então, alimento tem a ver com essa fase, né? Exato. E alimento é vida, gente. Alimento é espiritualidade, alimento é energia, alimento é a nossa conexão maior e o respeito por estar aqui, porque o corpo sem alimento correto, como é que fica, né? Então, acho que nós estamos nesse momento, um chamado muito profundo,
E eu estou notando realmente a percepção de outros que nunca se olharam e de repente estão se olhando, buscando. Chega e-mails para mim. Aquela outra vivência que nós fizemos foi muito bacana. As pessoas estão procurando realmente entender. Mas espera, aconteceu isso comigo, eu não quero mais. O que eu faço para reverter? Né? Então, essa disponibilidade está sendo muito bonito de ver, porque tem a ver com o teu amor próprio, tem a ver com querer crescer, querer adequar essa máquina nossa, bonita, maravilhosa, para esses tempos, né? Já que nós queremos ficar aqui mais tempo para poder ajudar a próxima geração, então precisamos cuidar. Claro. Não tem o que fazer. Vai descuidar, vai ficar doente, né? Não, e o legal é, né, Ana Rita, as pessoas não estão mais acreditando que a de mulher é só na cozinha, é em todo lugar, mas os homens também estão entrando na cozinha. E crianças. Descobrindo, e as crianças, e os adolescentes, e eles curtem, e tem uma consciência de preservação do corpo, né? De realmente maravilhoso. Faz sentido, o que dá saúde, o que é muito bom. Né? Não, é impressionante, dá para ver mesmo. E as próprias crianças estão chamando atenção para isso, né? Verdade. Tá sendo um movimento incrível. Eu ouço esses podcasts lá nos Estados Unidos e, nossa, cada movimento lindo, meu Deus, tá assim, tá muito um boom, tão rápido, que tá lindo de ver. Seja para agricultura, seja para alimentação nesse sentido, até os próprios estabelecimentos, restaurantes, repensando. Eu tenho que ler essas matérias toda hora que chegam, de órgãos que estão lidando com isso. Quer dizer, gente, a consciência está em todos os lugares e está sendo muito bacana, real. Eu estou feliz de estar aqui nesse momento e se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Você está ajudando muito. Eu agradeço a parceria, a amizade, a tua competência. Está sendo uma delícia te ouvir, porque eu acredito que muita gente está aprendendo como eu. E é uma forma de nós reavaliarmos a forma que nós vivemos e o que nós vamos escolher colocar dentro do corpo daqui para frente. Porque daí não dá mais para ter desculpa, não tinha outro alimento, ou eu não sabia dos efeitos do micro-ondas, ou eu não sabia que a fritura ia bloqueando a artéria, ou a farinha branca ia fazer mal, etc. Não, mas agora não é. Sabe, eu acho que todo mundo adora, brasileiro, latino, adora dar desculpa para tudo. Ou assume responsabilidade perante o corpo e a vida, e vive saudável e feliz e mais leve, ou vai continuar naquela mesmice do passado, que eu duvido, porque esse processo de regeneração da Mãe Terra, respirando, vai mudar tudo, a questão de solo, com certeza. Você não sente? Sinto, e é urgente. É a cura. Para mim, o solo é a pele do planeta, né? Certo? Então, se o solo tá respirando bem, tá em equilíbrio, tudo o resto vai começar a se regenerar também. E o homem, para se manter nesse planeta, vai precisar entender, respeitar e se alimentar corretamente, né? Tá ali. Se você tá no hemisfério norte, pode falar. Não, é que começou a chover bastante e você está falhando. Eu não sei se é só para mim ou é para todo mundo. Não, eu não estou falando agora, não. Então, gente, comida é alquimia. Comida é tudo. Então, vamos prestar atenção no que a gente está colocando no prato, tá bom? Eu concordo plenamente. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos amigos antes de dar a história aqui e terminar sozinho. Ai, eu amo o que eu faço e espero ter muito mais momentos com vocês para poder passar isso para qualquer conhecimento, qualquer sabe, assunto que seja interessante nesse sentido, para que as pessoas devagarzinho ou não, ou rapidinho, comecem a entender que o alimento é importante sim para essa fase, seja a idade que você estiver, e que cada vez mais nós possamos estar juntos, respeitando da onde vem e por que ele chega para nós e como, as nossas escolhas, como a gente pode melhorar também esse tipo de procedimento em casa, com a família, com os filhos, com os nossos pais, com os amigos, promovendo jantares, talvez, encontros, assim que der, para todo mundo ficar mais juntos, falando sobre isso na mesa. O que nós estamos comendo? Debate, traz isso. Será que isso aqui é bom? De onde veio isso? Olha, eu fui comprar lá não sei aonde.
Talvez substitua o mercado por uma feirinha orgânica, ou vai buscar uma cesta orgânica. São dicas que eu continuo dando para que cada vez mais as pessoas entendam que esse alimento, a escolha dela de buscar um alimento é muito importante. São novos tempos, né? E a responsabilidade é individual. É individual, é todinha nossa. Não tem mais essa de que depois eu curo lá com alguém, lá não sei aonde, no sistema XY. É agora, é aqui, agora. O que eu ponho no prato foi aqui, ó. 24 horas depois você já tem o resultado, não tem como. É em casa, é em casa. Olha, família Pax, dia 28 de agosto, sexta-feira, das 19h30 às 21h30, vivência imperdível, as 5 fases da alimentação para sua autocura, com a querida Ana Rita Cohen, na plataforma Zoom. Mas a semana que vem você volta para falar mais de alimento antes da vivência. A gente tem que aprender. Talvez a gente se aprofunde mais essa questão das enzimas, que eu acho que isso aí todo mundo vai entender, que dá para, por exemplo, entender o que são hormônios a partir de enzimas, por que alimentos ajudam o equilíbrio hormonal e assim vai, sabe? Acho que dá para falar tanta coisa sobre isso. É muito importante porque você explica de uma forma bem didática, clara e objetiva. Porque uma coisa é você ler um texto que está lá todo cheio de rococó, e outra coisa é conversar com quem vive o que fala, como você, e tem propriedade naquilo que você apresenta. Quer dizer, então eu te agradeço do fundo do coração, porque para mim está sendo maravilhoso, super esclarecedor. Eu tenho certeza que as pessoas estão se beneficiando muito, e muitas mais ainda vão se beneficiar, porque a alimentação é a base da saúde, é a base da nossa vida. E tem que tomar responsabilidade, cada pessoa tem que cuidar da sua alimentação, com consciência. Não adianta reclamar depois, né? Botou na boca, desce e vai virar, né? Alimento, vai virar energia, vai virar tudo. Então, preste atenção no que você põe na boca. Obrigada, querida. Um super beijo, Ana Rita. Tudo de bom. Obrigada, tudo de bom. Volto até a semana que vem. Semana que vem você vem para uma outra live antes da vivência na sexta-feira. Se Deus quiser, vamos lá. Falar de alimentação. Eu volto amanhã às 5 horas conversando com a Tati Correia sobre autoconhecimento e enneagrama. E é isso. Então, gratidão, namastê, família Pax. Entra no site saudegourmet.com.br para saber mais sobre o trabalho da querida Ana Rita, tá bom? Beijo no coração, gratidão.